Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhores procuradores de justiça, senhores advogados, senhores servidores, todos aqueles que nos assistem, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão do órgão especial. E, de pronto, na pauta protocolar, apresentar as felicitações e os votos de feliz nova jornada às suas excelências, os desembargadores Antônio Carlos Tristão Ribeiro, que se aposentou no dia 10 de julho próximo passado, o desembargador Fábio de Oliveira Quadros, também se aposentou no dia 12 de julho próximo passado, e a doutora juíza de direito Isabel Cristina Maceiras Ferreira, que também aposentou no dia 13 de julho. Simultaneamente, apresentar os votos de pesar da Corte pelo falecimento da Ilustríssima Senhora Maria Odete Albuquerque Albano, mãe da excelentíssima doutora Adriana Alberghetti Albano, juíza de direito da primeira vara com marca de Araraquara, do excelentíssimo desembargador Luiz Afonso Junqueira e San Girardi, ocorrido no dia 10 de julho, próximo passado, do excelentíssimo senhor desembargador José Escance Fernandes, aposentado igualmente, ocorrido no dia 8 de julho, próximo passado, da Ilustríssima Senhora Olga Correia Viana, mãe do excelentíssimo senhor desembargador Antônio Augusto Correia Viana, ocorrido no dia 11 de julho, próximo passado, e do excelentíssimo juiz de direito Antônio de Oliveira Grisani Filho, ocorrido no dia 15 de julho, próximo passado. Encerrada a pauta protocolar, vamos à pauta judicial, com os blocos de julgamento, com os respectivos apontamentos pelos números de ordem. Ações diretas de inconstitucionalidade, números 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, com declaração de voto convergente da desembargadora Luciana Bresciani, 26, 27, 29, igualmente com declaração de voto convergente da desembargadora Luciana Bresciani, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 54. Agravos 6 e 8. Conflitos de competência 9, 10, 11, 12 e 13. Embargos de declaração 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63. Habeas corpus, número 65. Mandado de segurança 67, 68, 69, 70, 71. Reclamação 72 e 73. Representação criminal 74 e 75. Sobras, número 4, 2, 36, 56 e 64, ficarão para a próxima sessão. Retirado de pauta a pedido do relator, 28, 31 e 66. Destaques solicitados por mim, número 15 e 53. Número 16 e 53, desculpe. Vamos suspender a pauta judicial e vamos à pauta administrativa. O primeiro deles é uma defesa prévia em expediente administrativo. Aqui eu já adianto o levantamento do sigilo do segredo de justiça do processo, até porque esse processo já foi amplamente divulgado. Há um pedido de sustentação oral, mas com adiamento por uma sessão,
eu proponho que seja deferido, e assim eu fiz, deferindo ad referendo da colher da turma julgadora. A matéria está em discussão. Levantaram o sigilo e deferiram o adiamento por uma sessão para sustentação oral à unanimidade. Esse é o resultado. O número 2 é uma prorrogação de prazo para conclusão de PAD, em que a relatora, Sua Excelência Desembargadora Silva Rocha, a matéria está em discussão, deferiram a prorrogação à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. O próximo eu convido a Sua Excelência Desembargadora Silva Rocha a auxiliar na apuração. Nós vamos à eleição do quadro de juiz substituto classe jurista do Tribunal Regional Eleitoral, em razão da posse do Dr. Márcio Caiate como juiz efetivo na classe jurista daquele tribunal. Os indicados são Sheila Cristina Nedé Cerezetti, Silvia Helena Nogueira Nascimento, Alamiro Veludo Salvador Neto, Diogo Raiz Rodrigues Nogueira, Ricardo Luiz Toledo Santos Filho e Ricardo Ferrari Nogueira. Essa lista já havia sido votada, nós havíamos indicado, e compunha a lista o doutor Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto. No entanto, ele foi nomeado para o Tribunal Superior Eleitoral, razão pela qual a lista foi devolvida pela Presidência da República para que outra fosse formulada. Vamos recolher os votos. Todos votaram?
Ricardo Ferreira Nogueira, Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira e Sheila Cristina Néder Cerezete. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Ricardo Ferrari Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Ricardo Ferrari Nogueira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Diogo Raiz Rodrigues Moreira, Alamiro Veludo Salvador Neto e Sheila Cristina Néder Cerezete. Silvia Helena Nogueira Nascimento, Alamiro Veludo Salvador Neto, Sheila Cristina Néder Cerezete. Ricardo Luiz Toledo Santos Filho, Ricardo Ferrari Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Ricardo Ferrari Nogueira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferrari Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Ricardo Ferreira Nogueira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Só tem 2 votos apontados, eu não pus branco. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Ricardo Ferreira Nogueira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Silvia Helena Nogueira Nascimento, Diogo Raiz Rodrigues Moreira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira e Alamiro Veludo Salvador Neto. Diogo Raiz Rodrigues Moreira, Alamiro Veludo Salvador Neto e Sheila Cristina Néder Cerezete. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Alamiro Veludo Salvador Neto e Sheila Cristina Néder Cerezete. Silvia Helena Nogueira Nascimento, Ricardo Ferrari Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Silvia Helena Nogueira Nascimento, Ricardo Ferrari Nogueira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Ricardo Ferreira Nogueira, Diogo Raiz Rodrigues Moreira, Alamiro Veludo Salvador Neto. Vamos apurar os votos.
Silva Helena Nogueira Nascimento, 4 votos. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, 6 votos. Ricardo Ferrari Nogueira, 21 votos. Diogo Reis Rodrigues Moreira, 17 votos. Alamiro Veludo Salvador Neto, 21 votos. Sheila Cristina Néder Cerezetti, 5 votos. Indicados, pois, em lista tríplice, Ricardo Ferreira Nogueira com 21 votos, Alamiro Veludo Salvador Neto com 21 votos e Diogo Reis Rodrigues Moreira com 21 votos. Esse é o resultado da apuração. Para o Tribunal Regional Eleitoral, classe jurista. Doutora Silvia, muitíssimo obrigado. Vereadora Silvia Rocha. Próximo, número 5 de ordem, é a indicação de juízes substitutos em segundo grau. Indicados os doutores Joel Birello Mandelli, juiz de direito da Sexta Vara Civil da Comarca de Santos, doutor João Augusto Garcia, juiz de direito da Quinta Vara Civil da Comarca de Barueri, e José Wilson Gonçalves, juiz de direito da Quinta Vara Civil da Comarca de Santos. Remanescente, Flávio Fenólio Guimarães, Márcio Teixeira Laranjo. A matéria está em discussão. Aprovaram as indicações de juízes substitutos em segundo grau. Indicação para desembargador Carreira. Indicados os doutores Paulo de Mendes Alonso, juiz de direito da Terceira Vara Civil da Comarca de Presidente Prudente, com critério de atividade. A doutora Clara Maria Araújo Xavier, juíza substituta em segundo grau, com critério de merecimento, assim como o doutor Marco Fábio Mocelo, também juiz de direito em segundo grau, no critério merecimento. Remanescentes, doutores Carlos Castilho Aguiar França, juiz de direito da Terceira Vara Civil da Comarca de São Carlos, e doutor Rodolfo Pelizari, juiz de direito substituto em segundo grau. A matéria está em discussão. Aprovaram as indicações à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. O número 6 de ordem é a criação de unidade extrajudicial da comarca de Itupeva. Houve indicação da Corregedoria Geral da Justiça para a criação da unidade extrajudicial. O oficial de registro de imóveis e títulos de documentos, registro civil das pessoas jurídicas da comarca de Itupeva para atribuição de especialidade de protesto de letras e títulos ao já existente ao oficial do registro civil das pessoas naturais, interdições e tutelas e tabelião de notas daquela comarca, que passa a ser oficial do registro civil das pessoas naturais, interdições e tutelas e tabelião de notas de protesto de letras e títulos da sede da comarca de Itupeva. A matéria está em discussão. A unanimidade aprovar a criação da unidade judicial com assinação diante do projeto de lei. O número 7 é o relatório de atividades da Auditoria Interna do Tribunal de Justiça, o DAI, em cumprimento para o 1º e 2º, artigo 5º da Resolução do CNJ 308/2020, inciso 1º, artigo 1º da Portaria 7.800 de 2010, alterada pela Portaria 9.009 de 2020, referente ao exercício de 2022. A matéria está em discussão. Aprovaram na unanimidade o relatório da Diretoria de Auditoria Interna. O número 8 de ordem é o Comitê de Obras e Projeções das Edificações do Tribunal de Justiça, apresentando as obras necessárias ainda para este ano do Comitê de Obras, a melhor, para o plano, isso exatamente, o plano de 2023. A matéria está em discussão. Aprovado à unanimidade. O número 9 é a escala de plantão judiciário de segundo grau das sessões de direito privado, público e criminal para o mês de agosto. A matéria está em discussão. Aprovaram a escala de plantão das sessões. Por último, o afastamento dos magistrados, todos já receberam a lista com os devidos apontamentos e especificações. A matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade os afastamentos.
A primeira preferência é o número 7 de ordem. Número 7 de ordem. Eu sou o relator. Eu vou me permitir ler a ementa. Agravo interno, arguição de suspensão, desembargador civil da Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça. Não cabimento da arguição em inexistência de fato concreto abre a macular imparcialidade do agravado. Agravo não provido é o que propõe. A matéria está em discussão. Negar o provimento ao agravo à unanimidade é o seu resultado do julgamento. A primeira sustentação oral é o número 37 de ordem, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator Sua Excelência o senador Gemiciano, com voto 42.127. Eu convido o doutor Lucas José Santos de Assunção a assumir a tribuna pelo prefeito do município de Carapicuíba. Doutor Lucas, cumprimentando, muito boa tarde, de plano, lhe passo a palavra pelo prazo legal. Obrigado, excelências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, em nome do qual cumprimento os demais membros da corte e cumprimento os demais aqui presentes. Excelências, neste ato, sustentem em favor do senhor Marco Aurélio dos Santos Neves, prefeito do município de Carapicuíba, defenderei as razões pelas quais a sentença deve ser improcedente. Trata-se de ação de inconstitucionalidade, visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da expressão ou provimento em comissão, previsto no caput do artigo 1º da Lei 2.719, de março de 2007, da Municipalidade de Carapicuíba. A mencionada lei dispõe sobre o adicional de serviço por tempo de serviço e sexta parte regulamentando, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, o artigo 137 da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Na presente ação, o autor alega que a mencionada lei viola disposto no artigo 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Ainda sustenta que o direito ao adicional por tempo de serviço aos servidores comissionados é incompatível com a precariedade do vínculo inerentes ao cargo de comissão. Também que o benefício em questão vai de contramão à natureza do cargo mencionado e, ao final, alega que a previsão do adicional do tempo de serviço viola os princípios da moralidade, imparcialidade, igualdade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Importante destacar, excelências, que o projeto de lei foi apresentado pela mesa diretora do Poder Legislativo do município de Carapicuíba, através do seu presidente à época, mais precisamente em 6/3/2007. Após a apresentação do projeto de lei, a proposta foi encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação, que emitiu parecer favorável diante da inexistência de inconstitucionalidade e ilegalidade. Posteriormente, o projeto de lei também foi encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças, que emitiu parecer também favorável, diante de não haver nenhuma despesa orçamentária. Após o ato normativo foi enviado ao chefe do Poder Executivo para conhecimento e eventuais providências, com a posterior sanção pelo prefeito. A lei foi publicada e a produção dos seus efeitos tiveram início em 2 de abril de 2017, ou seja, isto há mais de 15 anos. O adicional de tempo de serviço previsto na lei municipal é pago aos servidores comissionados do Legislativo do município de Carapicuíba. Então, excelências, resta evidente que o processo legislativo alusivo à criação da lei municipal obedeceu às regras previstas no ordenamento jurídico municipal de Carapicuíba, ou seja, é formalmente constitucional.
A respeito da constitucionalidade da expressão ou de provimento em comissão, o artigo 2º da Lei Municipal 1619 de 93, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Carapicuíba, dispõe o seguinte, abre aspas, para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, fecha aspas. Então, a única distinção que a lei, que o Estatuto dos Servidores de Carapicuíba faz entre os servidores providos em caráter efetivo e em comissão é a forma de ingresso, sendo que os ocupantes de cargo público possuem os mesmos direitos e deveres previstos no Estatuto. E nem poderia haver distinção entre os servidores de caráter efetivo e em comissão, sobretudo diante da existência do princípio constitucional da isonomia. Com devido respeito, excelências, não há em que se falar em afronta aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Pelo contrário, eventual declaração de inconstitucionalidade da expressão viola o disposto em questão, porque o servidor público comissionado possui os mesmos deveres dos servidores públicos efetivos. Com a devida vênia, excelências, não é razoável, isonômico e nem proporcional que os deveres dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo de Carapicuíba, tanto os comissionados e os efetivos, serem iguais e os direitos não. Então, excelência, resta evidente que não existe inconstitucionalidade. Isto porque os servidores... Outro ponto que é importante destacar é sobre a modulação dos efeitos numa eventual declaração de inconstitucionalidade. Isso porque os servidores comissionados do Poder Legislativo, eles que foram contemplados pelo adicional por tempo de serviço, receberam vantagens que trata o objeto da lei em questão. Ou seja, esses valores foram recebidos de boa-fé. Então, excelências, diante do exposto, requer que se a presente ação seja totalmente julgada improcedente, com a manutenção da constitucionalidade da expressão ou de provimento em comissão, caso vossas excelências não entenda diferente, que os efeitos sejam modulados ex nunc, ou seja, que tenha eficácia após o trânsito julgado da presente decisão, tendo em vista que os valores recebidos, eles foram recebidos de boa-fé. Obrigado, excelências. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, senhor relator. Obrigado, presidente. Boa tarde aos demais colegas com quem não tive ainda a oportunidade de estar. Ilustre representante do Ministério Público, ilustre advogado que fez a sustentação. Muito louvável a preocupação do ilustre advogado e do senhor prefeito no que tange ao reconhecimento de uma auxílio aos funcionários também comissionados. Entretanto, senhor presidente, o Ministério Público, através de ação direta de inconstitucionalidade, arguiu a inconstitucionalidade de uma expressão contida na lei de 2007, onde contemplava os funcionários que deram acesso ao serviço público por comissão, e a estes reconheceu um acréscimo patrimonial. O objetivo desta ação de inconstitucionalidade é a declaração de reconhecimento de que está sendo violado o artigo 111 e 128 da Constituição Estadual, porque ao reconhecer o direito desses funcionários comissionados à percepção de alguma vantagem após anos de trabalho, ela estaria violando alguns princípios previstos na Constituição, em especial o interesse público. É inegável que os funcionários auxiliam, mas não há como contemplar os funcionários comissionados com adicionais de tempo de serviço como se fossem equiparados aos demais funcionários, uma vez que a própria natureza da criação do cargo em comissão
ela não equipara estes comissionados aos funcionários estáveis, aos funcionários públicos. Eu confesso que me sinto que o objetivo de uma lei antiga é o reconhecimento de um direito desses funcionários, mas sinto que realmente há violação ao princípio da Constituição. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou acolhendo a ação declaratória de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a expressão ou de provimento em comissão, preservando o direito aos demais funcionários e a irrepetibilidade, por entender que existe boa-fé. Então, pelo meu voto, eu estou declarando a inconstitucionalidade. Sua Excelência, o relator julga procedente o pedido com ressalva. A matéria está em discussão. A unanimidade, julgado procedente o pedido com ressalva. Doutor Lucas, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. O próximo, igualmente, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 20 de ordem, que é relator Sua Excelência, o senador Tasso Duarte de Mello, com o voto 37848. Eu convido o doutor Marcelo dos Santos Machado a assumir a tribuna. Doutor Marcelo, muito boa tarde. Saudando, passo a palavra no prazo legal. Muitíssimo obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos nobres desembargadores, componentes dessa corte. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, que questiona a Lei Complementar 484 do município de Embu das Artes. E me parece ter havido, ali na petição inicial, a confusão a respeito de algumas terminologias com relação a uma lei municipal que foi julgada inconstitucional por Vossas Excelências há cerca de um ano, com a nova lei aprovada pela Câmara Municipal há cerca de 6 meses. E o objetivo inicial aqui dessa sustentação oral é chamar a atenção para essas, a meu ver, confusões de terminologias, porque, lendo a petição inicial, é possível ou dá-se o entendimento de que o município de Embu das Artes repetiu a lei que foi julgada inconstitucional por Vossas Excelências, o que não é verdade. Muito bem, a petição inicial requer o julgamento, declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos 6º, 7º e 13 da Lei Complementar 484 de 2022 do município de Embu das Artes. A lei se refere ao cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. São aquelas servidoras que cuidam das crianças de até 4 anos nas creches municipais. Diz o Ministério Público que esses dispositivos estariam transformando o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil para o cargo de educador docente infantil e que ali haveria uma transposição, o que estaria ferindo a regra do concurso público e violando os artigos 111 e 115 da Constituição Estadual. Muito bem. O artigo 6º, que é o primeiro mencionado na inicial, ele diz que, para os efeitos desta lei complementar, se entende por progressão por capacitação a passagem do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil para o cargo de educador docente infantil. Então, a lei fala de um cargo criado para um plano de carreira do cargo original. Note-se que fica claro no artigo 6º, impugnado pelo Ministério Público. O artigo 7º, ele discorre a respeito dos requisitos para que o servidor, então, tenha direito a essa progressão. E o artigo 12
questionado, ele diz sobre os benefícios deste cargo de educador docente infantil e cita o Estatuto do Servidor Público Municipal de Embu das Artes e o plano de carreira. Não é o Estatuto do Magistério, tampouco o plano de carreira do magistério. É o Estatuto Geral e o plano de carreira geral. O que significa que esse cargo de educador docente infantil, ele não está no quadro do magistério. Ora, a lei, como diz um comentarista esportivo, a regra é clara, né? Ele cita aqui, eu cito na prestação de informação pelo município, o artigo 2º, que diz o seguinte, o artigo 1º da lei 484, que não foi citado na petição inicial do Ministério Público, diz o seguinte: fica criado o cargo de educador docente infantil de nível técnico. Veja que não é um cargo de nível superior, é um cargo do mesmo nível do agente de desenvolvimento infantil para o qual essas servidoras prestaram concurso. Então, diferente da ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada procedente há um ano por Vossas Excelências, aqui o educador docente infantil ele se mantém no mesmo nível médio. Ele não ingressou no cargo de nível médio e depois, sem concurso, passou para um cargo de nível superior. Não, ele se mantém no nível médio, diz o artigo 1º que eu acabei de ler. O artigo 2º diz o seguinte: o cargo de educador docente infantil faz parte do plano de carreira do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil e tem como forma de ingresso a progressão funcional por capacitação deste, observados os requisitos desta lei. Então, o cargo de educador docente infantil criado pela Lei Complementar 484, ele é um nível de progressão do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Não há aqui um enquadramento, diferente daquela lei julgada inconstitucional por Vossas Excelências há um ano, no município de Embu das Artes. É um cargo de progressão de carreira, que visa estimular o princípio da eficiência, que visa proporcionar ao servidor que ele avance na carreira, que ele tenha uma progressão à medida que ele adquire uma capacitação para magistério. Muito bem. O Ministério Público cita a ADIM, que foi julgada procedente há um ano, e menciona, sugere que, ao redigir essa lei e ao ser aprovada a Lei Complementar 484, haveria apenas uma troca de nomenclatura dos cargos com uma mudança de atribuições genéricas, o que não é verdade, porque o próprio Ministério Público, na inicial, compara as atribuições e é possível constatar que naquela outra lei havia atribuições em menor quantidade e hoje, no quadro da direita ali, uma série de atribuições que estão ali próximas à questão de cuidar dessas crianças de até 4 anos. Por isso, eu reafirmo, parece haver uma confusão, talvez em razão de ter sido julgada inconstitucional a Lei 177 há um ano, no entendimento daquilo que o município legislou agora, né? Criando um cargo simplesmente para progressão por capacitação. Então, chama a atenção de Vossas Excelências para essa, a meu ver, equívoco, praticado aí pela Procuradoria, com todo respeito, pela Procuradoria-Geral de Justiça. Nós buscamos, inclusive, despachar a respeito desse assunto, antes, inclusive, da distribuição da inicial. E, em razão disso, peço aos senhores que seja a ação declaratória de inconstitucionalidade julgada improcedente. Com a palavra, Sua Excelência, o delegado relator. Senhor presidente, meu cordial
Boa tarde a todos. Excelência, nosso membro do Ministério Público, os colegas, aos advogados, aqui presente, em especial o doutor Marcelo, que sustenta de forma precisa. Senhor presidente, eu acompanhando a sustentação oral, percebi que tem um argumento suspendido da bancada que eu não enfrento no meu voto, que é a questão da mudança do nível técnico. Uma leitura rasa aqui do que eu fiz já há algum tempo do voto, eu enfrento como uma mudança do nível de carreira. Eu acho que seria mais prudente que eu retirasse o julgamento para verificar essa questão enfrentada expressamente aqui. Eu acho que a mim não ficou claro se ele mudava para o nível superior do magistério ou o nível técnico. E no meu voto eu não enfrento essa questão do nível técnico, eu acho que aí eu não me sinto à vontade. O processo foi retirado de pauta pelo relator após a sustentação oral. Doutor, muitíssimo obrigado e tenha uma boa tarde. O próximo é o número 19 de ordem, também uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, Sua Excelência Desembargadora Silva Rocha, com o voto 35.909, convido o doutor Carlos Eduardo Bistão Nascimento a assumir a tribuna. Doutor Carlos Eduardo, muito boa tarde, saudando. De pronto, passo a palavra à sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente. Quero dizer da honra e da grata satisfação de poder sustentar perante esta corte. Cumprimento todos os demais desembargadores, na pessoa da eminente relatora Silvia Rocha. Cumprimento também os eminentes representantes do Ministério Público e advogados aqui presentes. A questão em julgamento é uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, que ataca as leis municipais 3.483 e 3.484 do município de Santo Antônio de Posse, leis estas que fixaram os subsídios dos agentes políticos. A primeira lei em relação aos subsídios de prefeito e vice-prefeito, e a segunda lei em relação aos subsídios dos secretários municipais. Em que pese o costumeiro brilhantismo e acerto das manifestações ministeriais, eu gostaria aqui de, pedindo vênia, discordar aí das razões da petição, expostas na petição inicial, porque além da tese que deve ser enfrentada nesta tarde pelos senhores, por vossas excelências, existe também um caso particular em relação ao município de Santo Antônio de Posse, que inclusive ele que fez grande parte aqui da minha vinda a este tribunal para sustentar. Em primeiro lugar, não se trata de revisão geral anual aos agentes políticos. A lei ela foi editada na metade do ano passado, foi uma sessão legislativa no mês de junho de 2022, sendo que a revisão geral anual dos nossos servidores lá do município ocorre a partir de janeiro, então em sessões aí que flutuam entre novembro e dezembro. Portanto, não se confunde nem com o momento e nem com o mesmo índice aplicado aos servidores. Daí porque tal argumento não prospera. Mas, em segundo lugar, o que nós entendemos que deve ser enfrentado é a impossibilidade de fixação de um limite temporal para a edição desse tipo de lei que fixa os subsídios. Há alguns anos, talvez a partir de 2017, 2018, começaram alguns julgados a entender que a regra da anterioridade de legislatura, que se aplica ao Poder Legislativo por força do artigo 29, inciso 6º da Constituição da República, também deveria ser estendida ao Poder Executivo, ou seja, os projetos de lei, as leis que fixassem subsídio deveriam respeitar a anterioridade de legislatura, de uma gestão para outra. Só que a leitura do artigo 29, inciso 5 da Constituição, que fala do Poder Executivo, nada trata sobre anterioridade de legislatura, restringindo apenas a necessidade de que o projeto de lei seja oriundo
da mesa do parlamento, da mesa da Câmara dos Vereadores. Então, nós temos duas regras bem claras. 29, inciso 5, com a única formalidade de que o projeto de lei seja de iniciativa da própria Câmara para fixação dos subsídios do Executivo, e artigo 29, inciso 6º, que a fixação dos subsídios dos parlamentares deve respeitar a regra de legislatura, até mesmo para colocar aí um sistema de freios e contrapesos bastante adequado. Então, há alguns anos, pelas minhas pesquisas aí, bastante recentemente, alguns julgados começaram a também estender essa regra da anterioridade de legislatura ao Poder Executivo, que no nosso entendimento, não obstante exista julgados nesse sentido, em nosso entendimento não está acolhido pela Constituição. Tamanha é a divergência que o próprio Supremo Tribunal Federal está atualmente discutindo essa questão, foi afetado ao plenário do Supremo, no âmbito aí do tema 1192, né, independente do julgamento, em que está em discussão justamente essa possibilidade ou não de extensão da regra da legislatura também ao Poder Executivo. E lá, naquela corte, nós encontramos julgados em ambos os sentidos, né? Eu destaco um aqui, que é o recurso extraordinário 217.439, que está em nossa manifestação, mas aqui na casa também ecoam julgados com essa mesma tese. Eu destaco na minha peça um julgado de 2019 do eminente desembargador Pereira Calças, que peço vênia para ler só um rápido trecho, que é o seguinte: a regra da legislatura aplica-se exclusivamente no âmbito da vereação, sendo possível, em princípio, a previsão de reajuste aos subsídios do Poder Executivo. Então, a questão está longe de ser pacífica, tanto aqui neste egrégio tribunal quanto no Supremo Tribunal Federal. A questão encontra a guarida para ambos os lados, e essa é a tese, e acredito que a minha manifestação pouco tem impacto nas profundas reflexões que os senhores já devem ter feito, não só por conta desse caso, mas de vários outros casos similares. Agora, o que eu gostaria de destacar é que há dentro dessa sistemática de precedentes, há um necessário distinguishing que deve ser feito no caso concreto. O município de Santo Antônio de Posse, o ano passado, empreendeu uma grande reforma administrativa, município pequeno, 23 mil habitantes, e toda a sistemática administrativa lá do nosso município estava centrada em diretorias. Então, nós tínhamos o prefeito, apenas duas secretarias, que era a Secretaria de Saúde e de Educação, e todas as demais pastas vinculadas a diretorias que estavam subordinadas diretamente ao prefeito municipal. O prefeito, na tentativa de melhorar a gestão e trazer mais eficiência e mais transparência à máquina pública, idealizou a criação de secretarias, a extinção dessas antigas diretorias, que eram um sistema até um pouco confuso de gestão, para adoção de secretarias. Então, hoje, foi feita, já desde o ano passado, hoje nós temos um quadro que o prefeito é o chefe do executivo e o primeiro escalão, logo abaixo do prefeito, são os secretários. Além daquelas duas secretarias já bem antigas, que datavam dos anos 90, foram criadas outras 8, cada uma numa pasta. Então, nós temos Secretaria de Saneamento, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Serviços Públicos e por aí vai. Dentro deste contexto de reorganização administrativa, uma lei complementar que foi de iniciativa do Poder Executivo, havia um grande consenso na cidade, inclusive em relação aos vereadores e o presidente da Câmara da época, de reorganização também dos quadros, tanto do ponto de vista dos quadros efetivos, quanto dos quadros comissionados e também das respectivas remunerações. Então, o ano de 2022 foi um ano muito emblemático para o município, porque foi possível a realização de todas essas alterações. Lembrando que até 31 de dezembro de 2021, todos nós estávamos atados em relação a custos, a gastos, a despesas, por força da Lei Complementar 173, aquela lei que impôs severas restrições à administração pública no que
tange aos gastos. Então, 2022 era o ano natural para que essas mudanças fossem feitas. Portanto, e aqui eu quero já me encaminhar a minha conclusão, o distinguishing que deve ser feito neste caso é que a remuneração, especialmente da segunda lei, a Lei 3.484, que fixa o subsídio dos secretários, ela veio nessa ideia de se escalonar um novo grupo de servidores, né, de agentes políticos. Então, por esse motivo, eventual declaração de inconstitucionalidade dessas leis criará uma verdadeira subversão, de modo que, ao julgar inconstitucional, a remuneração desses agentes de primeiro escalão seria hoje inferior ao do segundo escalão. Então, na hipótese de acolhimento da ação direta de inconstitucionalidade, e aí a questão é tese, é entendimento, e todos os nobres desembargadores, obviamente, já têm um posicionamento sólido, cada um a seu modo, sobre o assunto, eu acredito que convém fazer alguma reflexão em relação a essa situação, que a eventual declaração da inconstitucionalidade desta lei esvaziará essa reorganização administrativa, na medida em que, se não for possível realmente a edição de lei fixando subsídio dentro da legislatura, a atual gestão, assim como qualquer gestão, não conseguiria empreender uma reforma administrativa reescalonando remuneração, no caso o subsídio. Lembrando que não se trata de revisão geral anual, e sim a fixação de um novo patamar. Na manifestação existem os valores, né, dessas remunerações, eu acho desnecessário dizer daqui da tribuna, mas fico à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço, senhor presidente, a possibilidade de me manifestar. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora relatora. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral. De fato, é uma ação direta de inconstitucionalidade relativamente às leis 3.483 e 3.484 do município de 2022, do município de Santo Antônio de Posse. A matéria é conhecida deste órgão especial, cuida de elevação dos subsídios mensais do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais no curso da legislatura. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o aumento dos subsídios dos agentes políticos municipais durante o mandato, diante dos princípios constitucionais da anterioridade, da legislatura, artigo 29, 5 e 6 da Constituição Federal, e da moralidade administrativa, artigo 37, caput da Constituição Federal e 111 da Estadual. O primeiro é aplicável ao caso por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Agentes políticos não fazem jus à revisão anual de subsídios, que, nos termos do artigo 115, 11 da Constituição Estadual, só se aplica aos servidores públicos em sentido estrito. Precedentes do órgão especial são vários, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu estou reconhecendo a inconstitucionalidade, impossibilidade de modulação de efeitos, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o efeito da inconstitucionalidade é ex tunc e o pedido é procedente. Eu observo que a reestruturação administrativa utilizada exatamente para conferir esse aumento, sob meu ponto de vista, não pode ser levada em conta para alterar a decisão. Portanto, senhor presidente, meu voto julga procedente o pedido. Senador, a relatora julga procedente o pedido. A matéria está em discussão. Deixa eu só fazer uma pequena observação. Pedido julgado procedente à unanimidade. Na redação original da Constituição, no artigo 29, 5º, estava tanto prefeito, os secretários, como os vereadores. Aí veio a emenda 16, que retira prefeito e subsecretário e secretários. Este órgão especial foi o primeiro tribunal a perceber que tal tinha sucedido e começou a julgar improcedente nessa hipótese. E começou a ser confirmado o Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, houve um acordo do ministro Edson Fachin, entendendo que, por força do princípio da moralidade administrativa, eu aplicava o princípio da anterioridade legislativa aos agentes políticos do Poder Executivo. E aí,
Aí eu tive diversas decisões, de um lado como de outro, até que houve embargo de divergência no plenário Supremo e a unanimidade foi julgado pela procedência do pedido sendo inconstitucional. Depois foi aberto o tema com base na unanimidade. Ou seja, não é que aqui o tribunal, ora, decide de um jeito ou de outro, na realidade não foi isso. Nós mudamos, por força da decisão do Supremo, quando do julgamento dos embargos de divergência. É só fazer essa pequena observação. De qualquer forma, doutor, muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. Julgaram procedente o pedido, à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Muitíssimo obrigado, doutor. Desculpe, eu só fiz o esclarecimento porque aquela entrada, hora de um jeito, não foi isso. Não é que foi hora de um jeito, hora de outro, nós julgamos sempre com absoluta coerência. Né? Só fazer essa observação. O primeiro adiado é o número 1 de ordem, em que a relatora, a desembargadora Luciana Bessiani, já proferiu o voto, no sentido da procedência do conflito e competência da Câmara suscitada, que foi acompanhada, em princípio, pelo desembargador Tasso Duarte de Mello, e indicou vista Sua Excelência o desembargador Luiz Fernando Nishi. Com a palavra, Sua Excelência o desembargador Luiz Fernando Nishi. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, cumprimentar a todos. A questão, como já foi adiantada, é um conflito de competência que, num primeiro momento, o desembargador Tasso Duarte faz uma ressalva com relação ao posicionamento pessoal, ainda que, de certa forma, convergindo com o voto da digna relatora. Então, nesse ponto, o voto na ressalva mesmo do próprio desembargador Tasso Duarte, há menção a vários fundamentos que eu, em resumo, até agora abrindo oficialmente talvez a divergência, eu aproveito os argumentos por os quais eu me filio à posição divergente da Tavênia ao entendimento do voto da digna relatora. Essa questão é uma controvérsia que diz respeito, no meu entender, à responsabilidade civil extracontratual de concessionária ou permissionária de serviço público e que envolva deficiência ou falha ou falta do serviço em questão. Então, existe uma primeira previsão na resolução 623/2013 nesse sentido, e pelo voto da digna relatora, sempre com a máxima cuidade, trabalha na questão da análise sobre o aspecto de um acidente de trânsito. Então, nesse ponto, seria de competência da seção de direito privado, e eu entendo que a própria causa de pedir, nesse caso, ele aborda essa situação mesmo. É uma motocicleta cujo condutor tem um fio de internet que leva solto na via pública e que, na verdade, leva a esse acidente, e a responsabilidade, nesse caso, ela está pautada na responsabilidade civil extracontratual e, no meu entender, secundado por várias decisões desse mesmo órgão especial, eu estou abrindo divergência por entender, ainda que com divergência parcial quanto à existência do conflito negativo, mas o meu voto seria reconhecendo a competência da Câmara suscitante, aí no caso, a 6ª Câmara de Direito Público. É assim como voto, senhor presidente. O desembargador Tasso Duarte de Mello, como já havia ressalvado antes, ante a divergência, acompanha a divergência, é isso? Isso. Eu tinha a percepção equivocada que o assunto estava resolvido, consequência ressalvava minha opinião
Mesmo no meu entendimento pessoal, agora acompanho o voto no mesmo sentido do desembargador Nish. Tá bom. Desembargadora Luciana Veceni. Senhor presidente, cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. Muito brevemente, eu vejo aqui uma situação distinta dos precedentes já julgados por escolhendo órgão especial e que dizem respeito, basicamente, aos acidentes em via pública e responsabilidade das concessionárias de serviço público. A diferença na natureza da prestação do serviço já foi reconhecida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, deste caso àqueles, e também, muitas vezes, quando se discute matéria tributária e se enquadra esse serviço específico como serviço de valor agregado, também, por outro lado, na forma meramente autorizativa para quem exerce esse tipo de serviço, diferente dos demais. Também me atenho, como nesses casos de competência é fundamental, aos limites do pedido. Os limites do pedido, o fio solto de propriedade da empresa ré, que é uma empresa privada. Somente essas ponderações, respeitado o sempre muito bem fundamentado voto do eminente desembargador Nish. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos com a relatora suscitada, com a divergência suscitante. Ok? Vereador Guilherme Strenga, senhor vice-presidente. Com a relatora da tabela. Relator. Senhor corregedor-geral. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Desembargador Decano. Com a relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Damião Coga. Com a relatora, data vênia. Com Vossa Excelência, desembargador Vico Manhas. Com revisor. Oi? Revisor. Com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Francisco Cascone. Senhor presidente, voto com a relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Ademir Benedito. Com a devida vênia, eu acompanho a relatora, presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com a relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Matheus Fontes. Com Vossa Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Também com a devida vênia com a relatora, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a relatora, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador James Ciano. Com a relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Gustavo de Solimene. Relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Elcio Torrilo. Com a relatora. Com Vossa Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Presidente, embora ladeado pela respeitável divergência, eu vou pedir licença e vou acompanhar a relatora. Perfeito. Com voto, Sua Excelência, desembargadora Márcia Deladeia Baroni. Senhor presidente, com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargadora Silvia Rocha. Com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Melo Bueno. Fernando. Senhor presidente, com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Flávio Abramovich. Senhor presidente, com a divergência. Divergência. Julgaram por maioria de votos procedente o conflito e competente a colenda da Câmara suscitada. Pois não. Declarar voto vencedor era a citação de um acordo meu, só para. Parece que eu vejo uma pequena diferença, só uma declaração de voto Perfeito. vencedor. Só para declara voto vencedor, Sua Excelência, desembargador Francisco Cascone. Declara voto vencido, desembargador Luiz Fernando Nish.
Esse é o resultado do julgamento. Declara também? Declaro também, por favor. Declara também voto vencido, desembargador Tasso Duarte de Mello. Mais alguém declara? Não? O próximo. Não houve declaração de voto ainda, é o número 3 de ordem, em que relator sua excelência o Francisco Cascone, com voto 37726, está com a palavra. Número 3 de ordem. Me parece que aqui não há divergência, não? Então, Vossa Excelência, é só. Deixa eu. Meu voto é o 726. É 37726. 726. Direto em constitucionalidade, artigo 104 da Lei Orgânica do Município de Anhembi. Dispositivo que possibilita a cessão temporária de máquinas e servidores a particulares mediante remuneração, ausência de fixação de normas disciplinando o procedimento. Eu estou julgando a ação procedente, até o doutor Luciano e eu conversamos, ela teve, como sempre, a gentileza de remeter o voto elaborado, e eu acabei adiantando que a minha dúvida era quanto à particularidade das regras constarem na própria lei ou não. Era essa foi a única observação que eu fiz, mas estou julgando a ação procedente. A sentença julga procedente, o senador Luciano acompanha com ressalva, com relação ao apontamento dos princípios do artigo 37. Isso? Eu declaro convergente. A matéria está em discussão. A unanimidade julgaram procedente, declarando voto convergente, Sua Excelência, desembargador Luciano Abriciani. O próximo é o número 5 de ordem. Ele foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor Campos Mello, Haroldo Viotti, Gustavo Solimene, após os votos do relator, Geraldo Xavier de Aquino, concedendo a ordem. Aliás, o vereador Fábio Gouveia já tinha sido adiado antes. O vereador Fábio Gouveia estava concedendo a segurança e indicou vista. Vamos começar aqui pela ordem que me foi apontada, que é de atividade, que é mais fácil. Desembargador Xavier de Aquino. Vossa Excelência pediu vista também. Não. Não, já tinha votado, acompanhando. Desembargador Campos Mello. Senhor presidente, eu já mandei cópia do meu voto para os ilustres integrantes do órgão especial e eu ouso divergir do eminente relator sorteado e eu estou denegando a segurança. Estou à disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos, mas o meu voto contém toda a fundamentação que leva à minha conclusão de denegação da ordem. Eu denego, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Haroldo Viotti. Senhor presidente, da mesma forma, eu estou aqui perfilhando os fundamentos do voto do desembargador Campos Mello, que tive a gentileza de nos facultar antecipadamente. E, para ilustrar, eu reproduzo até uma lição doutrinária muito clara que José dos Santos Carvalho Filho nesse sentido. Se essa falta, diz o doutrinador, fosse suscetível, por exemplo, da pena de demissão, o servidor não faria jus à aposentadoria, de modo que, tendo cometido a falta e obtido a aposentadoria, deve esta ser cassada. Basicamente, isso acompanha a divergência do desembargador Campos Mello. Perfeito. Desembargador Costabile e Solimene. Senhor presidente, como eu fui honrado pelo decano, que citou manifestação nossa numa sessão anterior, eu não vou apresentar voto, porque se apresentasse não ficaria na qualidade, no nível do decano. Eu concedo a ordem e nos termos do voto do decano, que depois deu causa à reversão do relator sorteado. Perfeito. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Okay? O desembargador Ricardo Gipe. Vossa Excelência apresentou voto também por escrito, não? Acompanhando o relator. Concedendo a ordem.
Posso escolher os votos? Então vamos. Com o voto, Sua Excelência, desembargador vice-presidente. Com o relator concedendo a ordem, senhor presidente. Com o relator. Com o voto, Sua Excelência, desembargador corregedor-geral. Senhor presidente, eu vou manter a posição que tive no julgamento de maio próximo passado, acompanhando a divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Damião Corgan. Eu acompanho o eminente relator e o decano, senhor presidente, concedendo. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Vico Manhas. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Francisco Cascone. Com a divergência, denegando a ordem, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Ademir Benedito. Com o relator, presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim. Viana com a divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Matheus Fontes. Peço vênia ao eminente relator para acompanhar um voto divergente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador James Ciano. Com o relator, presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, com a devida vênia dos judiciosos votos divergentes, acompanho o relator com declaração de voto. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Elcio Trujillo. Divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Luiz Fernando Nisch. Nota vênia com a divergência, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Divergência, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargadora Márcia Deladeia Baroni. Com a divergência, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Tasso Duarte de Mello. Com a divergência, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargadora Silvia Rocha. Com o relator, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Fernando Melo Bueno. Com a divergência, data vênia. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Flávio Abramovich. Com o relator, senhor presidente. Por maioria de votos, 13-11, denegaram a ordem. Declara voto vencedor, Sua Excelência, o desembargador e relator designado, Sua Excelência, o desembargador Campos Melo. Alguém mais declara voto vencedor? Desembargador Haroldo Viotti. Não vi. Necessidade, estou acompanhando. Não? Declara voto divergente o relator. O desembargador Xavier de Aquino. Alguém mais declara voto vencido? Divergente? Desembargador Ricardo Dipp e desembargadora Luciana Bresciani. Próximo é o número 16 de ordem, em que é relator Sua Excelência, desembargador Elcio Trujillo, com voto 44.040. Esse é um destaque meu. Vossa Excelência quer ler a emenda, eu faço destaque, Vossa Excelência se manifesta, tanto faz. Desembargador Elcio Trujillo. Estou abrindo aqui um segundinho. Senhor presidente, colegas, eu já distribuí o voto, por isso apontarei aqui a emenda à ação direta de inconstitucionalidade à lei especificada do município de São Luís do Paraitinga, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a divulgação, através dos meios oficiais, o cronograma dos serviços públicos dos bairros do município. A alegação de afronta ao princípio da separação de poderes tem por inexistente
ausente violação da reserva da administração ou de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo. Regras para comunicação institucional e transparência, que vai de encontro ao que estabelece o artigo 273 da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade parcialmente declarada apenas em relação ao artigo 4º da lei já mencionada, por atribuir nova função aos servidores públicos do Poder Executivo e, consequentemente, modificando o seu regime jurídico. Há vício nesse campo de iniciativa e violação da reserva da administração. Por isso é que, pelo meu voto, nesse resumo, eu proponho parcial procedência da ação. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu só faria uma extensão à expressão no artigo 3º com antecedência de 72 horas. A imposição de prazos ao poder público não é possível, à administração pública. É só essa expressão que me parece que é inconstitucional, além do artigo 4º, como nós temos julgado normalmente. Eu acolho a proposta. É o artigo 3º, né? Está no artigo 3º. Qualquer alteração no cronograma de serviços públicos deverá ser divulgada no site do município, vírgula, com antecedência de 72 horas. Pode ficar com antecedência da data prevista no artigo 1º. Tá certo. Eu farei a alteração. Só uma hora de extensão. A matéria está em discussão. Julgaram parcialmente procedente à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. O próximo é o número 53 de ordem, em que é relator Sua Excelência Senador Luiz Fernando Nisch, com voto 3577, que está julgando improcedente com base no tema 917. Posso já fazer a observação? É muito pequenininha. Eu julgaria aqui parcialmente procedente, exceção feita, aliás, em relação à expressão em caráter de urgência do artigo 4º. Porque a urgência e emergência dentro do hospital é um ato médico de gestão. A lei não pode prefixar o que seria urgência ou emergência. É só esse em caráter de urgência, porque eu determino a conduta da administração, enquanto que na medicina essa urgência, emergência é própria do médico. E o médico aí é a administração pública. E a lei é voltada exclusivamente aos nosocômios públicos. Vossa Excelência concordar com essa parcial procedência? Concordo, com certeza. A matéria está em discussão. Julgaram parcialmente procedente à unanimidade o seu resultado do julgamento. Infelizmente, eu tenho que comunicar que julgamos todos os processos. Eu gostaria imensamente de passar até o fim da tarde com Vossas Excelências, mas eu declaro encerrada a sessão. Agradeço a todos, meus caríssimos colegas, senhores procuradores, senhores advogados, que aqui passaram e que nos assistem, e aos nossos caríssimos servidores. Muitíssimo obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, Eudor Campos Melo. Apenas para cumprimentar a Vossa Excelência pela muito célere e serena condução dos trabalhos. Muitíssimo obrigado, desembargador. Encerrada a sessão.